Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês 10 extensões do Visual Studio Code que eu utilizo e que me ajudaram muito na questão de produtividade, organização de projeto, enfim, de alguma forma impactaram positivamente o meu trabalho aqui dentro do Visual Studio Code. Primeira extensão que eu vou mostrar para vocês é a Indent Rainbow. Como o próprio nome sugere, né, ela vai colorir as indentações no seu código. Por exemplo, vou acessar aqui um exemplo de código, certo? E aqui você pode ver, né, esse meu Visual Studio Code está configurado para indentação ser de 4 espaços. E você pode ver que fica muito fácil de identificar toda a porção de código que se encontra dentro desse while, tá? Da mesma forma, fica fácil de identificar aqui as porções de código que estão dentro desse if e dentro desse else. Para linguagens que são muito sensíveis a espaços e indentações, essa extensão ela também é muito útil, porque você pode ver facilmente que aqui está indentado, mas não tem nenhum espaço aqui depois dessa indentação, certo? Um outro detalhe também é que em caso de você der um espaço a mais sem querer, né, que quebra a indentação, ele sinaliza com essa cor avermelhada, né, e que fica bem destacado das outras colorações. Então você consegue ver que aqui, por exemplo, eu tenho um espaço a mais. Isso que acontece quando eu tenho um nível de espaço além da padrão de indentação. Bem, continuando essa ideia de coisas coloridas, a gente também tem a extensão Rainbow Brackets, que é a coloração de parênteses, colchetes, chaves no seu código. É muito comum quando a gente está trabalhando em alguma situação ali específica no código, a gente ter uma grande quantidade de parênteses, colchetes, principalmente quando a gente está trabalhando ali com muitas funções e também com estruturas de lista, por exemplo, matriz, enfim, estruturas de vetor. A gente tem uma quantidade ali muito grande de chaves, colchetes ou parênteses, né? E é muito fácil a gente se confundir, né? Seja esquecer de fechar um parêntese, esquecer de fechar um colchete ali. E também na questão da própria manutenção do código, né? Fica muito complexo quando a gente tem muitos parênteses e colchetes saber o que está dentro do que. Então, vindo aqui para o código para mostrar o funcionamento, né? A cada par de parênteses que você adiciona, ele vai colorir de alguma forma. O mesmo vale para colchete, o mesmo vale para chaves, certo? E aí dessa forma fica muito fácil de você identificar o que está dentro do que. Para fechar aqui o arco-íris de extensões, nós vamos ver a Rainbow CSV, que novamente ela vai também usar as cores para te guiar de alguma forma para algum objetivo específico. E nesse caso é envolvendo a leitura de CSVs, né? A gente que trabalha com ciência de dados, machine learning, enfim, trabalha com dados de modo geral. É muito fácil a gente estar no projeto dentro do VS Code e abrir um arquivo CSV aqui dentro mesmo do VS Code. Afinal, a gente quer sempre utilizar tudo numa única ferramenta, torna o trabalho muito mais fácil e fluido, né? Só que o que acontece, o CSV, quando aberto aqui dentro do Visual Studio Code, ele não vai ser aberto numa estrutura de colunas que a gente está acostumado ali de tabelas dentro do Excel, porque o Visual Studio Code não reconhece dessa forma, né? Ele vai simplesmente abrir como se fosse um arquivo de texto. E aí o que acontece é que nesse caso fica muito difícil da gente identificar o que pertence a qual coluna. Então o Rainbow CSV ele vai colorir, ele vai usar as cores para auxiliar nessa identificação. Você pode ver nesse exemplo aqui da imagem, tá? Que tudo que está pintado de azul pertence à coluna Year. Tudo que está pintado desse amarelozinho aqui mais claro é o Duration, tá? Verde é o Director. Então você facilmente consegue identificar onde é que estão os dados aqui das suas respectivas colunas, mesmo que não esteja perfeitamente alinhado, né? Então isso aqui facilita um pouco a visualização do CSV, tá? Bem, a próxima agora é uma mais conhecida, né? Bem padrão aí de vários projetos de software, independente do que você vai trabalhar no fim. O GitLens é uma extensão que conecta o GitHub com o Visual Studio Code. Para quem não sabe, o GitHub é uma forma de você poder armazenar o seu projeto de maneira remota, que depende da sua máquina local, tendo também um controle do versionamento do código. E o que é que o GitLens faz? Bem, ele adiciona várias features do Git aqui dentro do Visual Studio Code. Inicialmente, a gente tem essa aba aqui, que é a Source Control, tá? E o que é que vai acontecer? Digamos que eu faça alguma alteração aqui no meu código. Vou colocar comentário novo, tá? Se eu der um save aqui, o que é que vai acontecer? Aqui no Source Control vai aparecer em Changes justamente o que foi alterado, tá? Ou seja,
ele vai mostrar o arquivo, tá? O diretório que esse arquivo está localizado. E quando eu clico aqui, ele vai justamente mostrar o que foi incrementado. Nesse caso, eu dei um espaço aqui e eu adicionei esse comentário. Se eu tivesse modificado uma linha, se eu tivesse removido alguma linha, ele ia exibir da mesma forma. Então aqui ele destaca, né, justamente as alterações que foram feitas e você tem um comparativo. E aí aqui você pode simplesmente descartar essas alterações, então ele vai desfazer tudo que você fez, tá? E aqui você pode adicionar, né, essa mudança para Stage Changes, né, que é justamente as mudanças que você vai incrementar no commit dentro do seu repositório do GitHub. Então quando eu clico aqui, ele vai vir para Stage Changes, tá? E aí eu adiciono aqui a mensagem de commit que eu desejo, né? E aí eu clicando nesse Vzinho, ele vai vir aqui para essa aba de commits, tá? E aqui nessa aba de commits eu posso aplicar o push, né, por aqui. E também eu posso ver os commits que eu já realizei anteriormente nesse projeto, tá? Aqui dentro do código, né, eu também vejo, né, em cada linha, por exemplo, ó, quem foi a pessoa que alterou, né, que fez a última manipulação nessa linha, há quanto tempo isso aconteceu e, no caso, em qual commit isso aconteceu, né? Em qual commit essa manipulação foi inclusa, tá? Eu aqui, ó, fiz esse enter, né? Adicionei esse comentário, ó, aparece que eu fiz segundos atrás e aqui ele mostra que não foi ainda comitado, né? Ele bota committed changes porque eu ainda não comitei essa alteração. Então isso aqui é muito útil quando você está trabalhando num projeto com muitas pessoas, você consegue ver facilmente quem manipulou ali uma linha, né? Às vezes você está com algum problema ali ou com alguma dúvida do funcionamento do código, você já sabe com quem falar ali para tirar as dúvidas, né? Bem, a próxima extensão, ela combina com o GitLens, né? Que é o Gitmoji, né? O que é esse Gitmoji? Ele basicamente, como vocês estão vendo aqui no videozinho, ele permite que você adicione emoji na mensagem aqui do commit. Dentro do source control, aqui, ó, você tem o íconezinho de emoji. E ao clicar, ele exibe uma lista, tá, de vários emojis. Mas aqui não é um emoji por adicionar, não é apenas para ser fofo, enfeitar o commit. Não. Cada emoji tem um significado. Você pode ver que, por exemplo, esse emoji aqui, ó, ele significa que foi adicionada ou atualizada alguma documentação, né? Esse íconezinho aqui, arrumando algum bug, né? Esse do raio, que melhoria de performance. Enfim, você tem uma lista aqui, né? Isso aqui é até útil porque você não precisa ir numa documentação no navegador e ficar checando isso. Por aqui mesmo você já sabe que emoji usar dependendo do que o seu commit envolva, tá? Então isso aqui ajuda muito a você manter um padrão dos commits, né? A manter uma organização, seguindo essas regras aqui. Fica fácil, tipo, tem um problema aqui nesse código, eu preciso identificar o commit em que eu fiz a manipulação desse código, né? E aí fica fácil, dependendo de que manipulação, natureza de manipulação você esteja procurando. Então isso aqui é muito útil, ajuda muito a manter o padrão de commits, principalmente se você está trabalhando aí com o time, né? Porque é uma ideia bem bacana, uma forma lúdica de organizar os commits. A próxima extensão que eu vou mostrar para vocês é uma extensão muito massa, cara. Que é essa Bookmarks, tá? Que é simplesmente marcador de livro. Então aqui vai ter a mesma pegada. Ele adiciona a possibilidade de você marcar regiões do código, tá? E de que forma isso funciona? Vou mostrar aqui na prática, tá? Digamos que eu tô aqui codificando, nananã, e aí eu vejo que, pô, tem esse conjunto aqui de linhas, né? Que eu poderia dar uma refatorada depois, né? Pensei aqui, eu poderia refatorar de algum jeito. Mas eu não vou fazer isso agora, porque vai misturar com o que eu já estou fazendo. Vou deixar para fazer isso depois. Aí você simplesmente vai fazendo as coisas e esquece disso aqui completamente, né? Com essa extensão, você pode facilmente vir aqui, seleciona. Aí você dá um Ctrl Shift P para acessar a aba aqui de comandos do Visual Studio Code. E aí você pesquisa por Bookmarks, tá aqui, ó. E aí você tem essa opção de Toggle. Vou clicar em Toggle. O que vai acontecer? Ele simplesmente adicionou um marcadorzinho aqui, ó, como você pode ver, tá vendo? E aí aqui no menu lateral eu tenho aqui também o ícone dessa extensão. E ao clicar aqui, ó, eu vejo, inclusive já tem até um aqui, ó, que eu marquei, né? Você pode ver aqui, ó, que fica marcado aqui, tá vendo, ó? E aí eu posso localizar por aqui facilmente. Se eu tiver em outro código, né? Por exemplo, estou aqui na client, vou até fechar esse server aqui, ó. Estou aqui na client, tananã, vou aqui procurar essa opção. Clico aqui, ó, ele abre para mim já na linha certinha, tá? Isso aqui eu posso renomear também para deixar mais específico, né? Tipo, refatorar essa linha. E aí, ó, pronto, ó, ele nomeou aqui. Então, é bem útil isso aqui
seja para você marcar uma parte do código por intuito de documentação ou para lembrar de alguma refatoração ou algum bug, né, no futuro. Bem, essa extensão eu diria que é obrigatória se você trabalha com análise de dados, ciência de dados, machine learning, que a Jupyter basicamente possibilita que você utilize um Jupyter Notebook dentro do Visual Studio Code, tá? Aqui está o formato de Jupyter Notebook. Então aqui ele possibilita que eu trabalhe com o Jupyter Notebook aqui dentro do Visual Studio Code, tá? Então eu dando um Shift Enter, ele executa a célula, né? Aqui aparece a opção de selecionar interpretador. Eu executando, ó, tá vendo? Ó, ele está executando aqui o Jupyter Notebook. Eu posso adicionar tanto código como Markdown, certo? Ele tem a opção aqui também de eu executar todas as linhas, limpar todos os outputs, interromper ou reiniciar aqui o kernel, né? Entre muitas outras opções. Uma coisa bacana que eu gosto também daqui, ó, é que, ó, tá vendo, ó, ele executou aqui, já botou o Vzinho, mostrou a quanto tempo demandou, né, para ser executada aqui essa célula. Uma coisa legal também é que, ó, eu posso facilmente movimentar entre uma célula e outra, ó, eu posso simplesmente alocar. Então fica bem prático, né? E o bom disso aqui é que eu aproveito de vários benefícios do Visual Studio Code, né? Se eu estou num projeto que eu uso o Jupyter Notebook, eu tenho arquivos de codificação aqui mesmo, de código-fonte, né? Do tipo Python aqui, por exemplo. Fica bacana porque eu não preciso ficar com o navegador, com o Jupyter Notebook e aqui o Visual Studio Code. Eu fico tudo junto, né? Tudo numa mesma ferramenta. E aqui eu aproveito das coisas do próprio GitLens, por exemplo, né, as ferramentas aqui que envolvem a própria questão do visual do Studio Code, entre outras ferramentas de produtividade. Bem, já essa extensão aqui, ela é mais em relação ao visual, basicamente um tema aí para o Visual Studio Code, desenvolvido pela Rocket City, inclusive bastante conhecida aí no mundo de desenvolvimento web, né? E é uma extensão muito bacana, eu gosto muito desse tema, né? Como você pode ver aqui, ela é bem inspirada no Drácula, né? Que é uma outra extensão de visual do Studio Code conhecida, né? Mas ela me agrada porque ela tem esse tema dark, né? E as cores dela também eu acho bem bacana, né? Eu acho bem agradável, não é um contraste muito grande e é o ideal, assim, para mim, certo? Então fica mais a sugestão. Próxima extensão, Material Icon Theme, né? Isso aqui é a mesma pegada da questão de visual, mas aqui ele tem uma utilidade além do visual, tá? Porque o que acontece? Você pode ver aqui, ó, que ao lado dos meus arquivos Python, ele tem um íconezinho do Python. Essa pasta aqui, que está relacionada com cache, né, gerado pelo Python, aqui pela execução desses códigos, ela também está diferente, ó, ela está pintada de azul e com o íconezinho do Python aqui do lado. Esse readme aqui, que é o Markdown, né, ele está marcado também com um ícone diferente. Então aqui, ó, você pode ver que para cada formatação de arquivo, ele vai colocar um íconezinho diferente desse aqui no lado da esquerda, tá? Isso aqui é muito bacana porque ajuda na navegação aqui dentro, né? Você facilmente localiza aqui os arquivos, né, necessários. Outra coisa legal dessa extensão é a parte das pastas, tá? Deixa eu chegar aqui, ó, pronto, tá aqui, ó. As pastas, tá? Dependendo de como ele identifica a pasta, ele também vai mudar o ícone, né? Você pode ver que, ó, que a admin ele vai colocar um ícone específico, a shared ela vai botar desse jeito aqui, a source ele vai colorir dessa forma, tá? Vai colocar o ícone desse jeito, home desse jeito aqui, né? Então, enfim, ó, tem várias pastas aqui, ó, tem uma pasta específica de CSS, né, que ele coloca dessa forma, i18n, Node, né? Então tem várias pastas aqui que é muito comum você encontrar em diversos tipos de projeto, né? Seja projetos assim genéricos, né, de codificação, como projetos de desenvolvimento web, né, projetos de data science, né? Você encontra facilmente esses arquivos aqui nessas pastas. Então ele já dá essa organizada aqui visual, que também ajuda muito na navegação aqui dentro do diretório, né? Você não fica com um monte de pasta com os mesmos ícones, né? Você consegue facilmente identificar cada coisa. E é muito bonito também esses ícones, né? Visualmente é bem agradável, pelo menos na minha opinião. Bem, a próxima e última extensão, mas não menos importante, nessa aqui também foi a extensão mais recente que eu descobri, é a Code Spell Checker, tá? Ela basicamente vai verificar o nome das suas variáveis, né? Porque o que acontece? Quando você tem um costume de codificar em inglês, né? Codifica tudo em inglês, no mesmo idioma, você vai colocar o nome das suas variáveis em inglês. E aí é muito comum a gente acabar errando algum termo aqui a colar, né? Então, ó, eu vou digitar aqui client, por exemplo, com 2T, tá? Isso aqui claramente tá errado, né? Porque client é com T apenas. Então ele vai marcar aqui, ó, tá vendo, ó? Client unknown words, tá aqui, ó, C-spell, tá vendo? Ele sinalizou que não identificou essa palavra.
E ao clicar Quick Fix, ele vai me sugerir um conjunto de palavras, né? Ele até sugeriu aqui silence, né? Mas tem aqui clients, client, cliental, client, né? Enfim, ele sugere aqui uma nuvem de palavras, tá? Então isso aqui é bem bacana, ajuda muito aí a você evitar erros de digitação, ou digitar palavras de forma incorreta, né? Seja por erro mesmo de vocabulário, né? Não necessariamente erro de digitação. Então, isso aqui é bem bacana, é uma extensão interessante aí caso você tenha o costume que eu tenho, né? Que é utilizar termos em inglês aí para nome de variável, nome de função, nome de classe, de módulo, enfim. E bem, pessoal, é isso pelo vídeo de hoje. Eu espero que algumas dessas 10 extensões tenham sido úteis, né? Que alguma aí que você não conhecia e esteja conhecendo agora, realmente aí tem um papel bacana agora nos seus trabalhos de codificação aqui dentro do Visual Studio Code. O link aí de todas essas extensões, lá para o Marketplace do Visual Studio Code, estão na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.